Olá, meus amigos queridos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Alexandre Soares de Lima, poeta que fala sobre a importância de viver na luz do amor. E eu estou aqui dando prosseguimento ao meu conto, uma história e uma lição de vida. Este é o último do ano, é o terceiro episódio. E sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, Poeta Alexandre Soares de Lima. Eu peço desde já que vocês ativem aqui o sininho, deixem a sua curtida, seu comentário. E vamos ao conto. Eu vou resumir a história. É uma história muito bonita, uma história bem interessante para a gente refletir, de uma família sobre o Natal. Euristércio, um senhor sexagenário, conta para seu filho Bento como era o Natal na sua infância lá no sítio em Varriçai, interior do estado do Rio de Janeiro. As luzes de Natal, as únicas que representavam a alegria, as luzes artificiais do pisca-pisca na árvore. Euristércio morava com a mãe e com o filho. O ano de 2020 foi muito difícil. Pai e filho se abraçaram e choraram muito. Dona Lúcia, mãe de Bento, havia falecido, vítima da Covid-19. Bento, um rapazinho de 12 anos, era muito amoroso, tranquilo e com sensibilidade à flor da pele. Sentiu muito a perda de sua mãe, que era uma mulher cheia de vida, lutadora, foi dançarina, se apresentava em programas de televisão, amava crianças. Depois de sofrer 2 abortos espontâneos, ela e Euristércio adotaram Bento no orfanato em Itaperuna. Era uma mulher que vivia com um sorriso no rosto, embora tivesse passado por tantas guerras. Um sorriso faz muita falta, o sorriso de Dona Lúcia, ou Lucinha, como os amigos a chamavam. E nesses dias em que se aproxima o Natal, seu Euristércio conta para o filho como era o Natal em seu tempo de menino. Embora tivesse algumas passagens engraçadas, era uma história muito triste, era um drama. O pai queria distrair o filho um pouco, mesmo sendo uma situação muito difícil, porque ninguém quer perder seu pai, sua mãe. Família é um coração. E vamos à história do seu Euristércio. 1970, época em que era uma criança de 9 anos, contou para o filho que era uma mesa farta e não existia essas coisas de comprar aves natalinas, o peru congelado no supermercado. O peru era abatido na hora, dava primeiro cachaça para o bicho para embebedar ele, até ele ficar rodando, tonto, porque a carne do peru é bastante dura, então é difícil matá-lo sem ser dessa maneira, deixá-lo tonto para depois vir com a faca já cortando o pescoço. Bento ficava impressionado, ouvindo atentamente o pai contando sobre a mesa farta, o costume de ir para a missa, ir para a igreja, né, lá assistir a missa do galo, a roupa nova para o Natal, muitas lembranças. Seu Euristércio falou com o filho que seu pai, o avô de Bento, era um senhor bem rígido, bem conhecido na região, o chamavam de coronel. De fato, ele era um coronel, foi coronel do exército durante muito tempo, daí o seu apelido. E era um senhor autoritário,
não gostava, não queria ver as crianças ficar pegando as comidas, beliscando na mesa. Ele ficava sempre vigiando a mesa do Natal, a ceia, tomando conta da ceia. Era muito autoritário o senhor Arlindo. E a história é essa, a história de seu Euristécio. Ele conheceu Lucinha, os dois. Seu Euristécio sofreu muito lá no sítio, trabalhava, pegava na enxada e sofreu muito, e foi morar com a Lucinha. Mas antes disso ainda teve muitos atritos. O seu Arlindo ainda mandou uns capangas darem uma boa surra no filho, não queria ver o filho falar em namoro, e muita luta, muito desentendimento. E vamos ao final dessa história. Seu Euristécio também maltratava de sua esposa, maltratava muito ela, a dona Mirtes. Uma senhora, a mãe de seu Euristécio, era bem magra, bem tinha depressão, uma senhora muito e vivia na cadeira de rodas. Seu Euristécio decidiu deixar o pai, não quis mais ficar na dependência do pai. Ele trabalhou muito e foi morar com a Lucinha na capital carioca, na cidade do Rio de Janeiro. E lá, depois de 10 anos, eles viram uma reportagem na televisão que falava sobre a morte do coronel Arlindo, um senhor manda-chuva lá de Varriçai. E dona Mirtes chorou de alegria, um choro de alívio. Ficou aliviada, enfim, porque era uma prisioneira, vivia aprisionada nas mãos do coronel. Ela não tinha uma vida independente. E Lucinha era uma jovem bem atrevida. Ela era a única que desafiava o coronel, e ela e o filho, seu Euristécio, eles tentavam sempre tirar a dona Mirtes das mãos do coronel. Lucinha falou com seu Arlindo: o senhor vai morrer e não vai levar dinheiro. O senhor pensa o quê? Coitada de dona Mirtes, eu e seu filho vamos tirá-la de suas mãos. E o Euristécio gelou, ficou com medo, tinha medo do pai, mas com o tempo ele acabou com esse medo e superou esse medo, e foram para o Rio de Janeiro, foram para o Rio de Janeiro, para a capital carioca, e lá ficaram bem com um filho. E o pai sempre contando isso para o filho, contando as histórias, a trajetória de sua vida para o filho. E o filho sempre ouvindo atentamente o que o pai falava. E é uma história muito bonita, uma história de superação. O pai contou para o filho que foi para o orfanato, pegou o filho, uma criança bem bonita, e olhos arregalados, bem fofa, e o Bento ficou ouvindo, bem feliz, bem alegre. Mas infelizmente Lúcia veio a falecer. Mas a família está mais unida e todos sabem que ela está ali presente. Ela está presente, e Euristécio vive com o filho e com a sua mãe na cadeira de rodas, dona Mirtes. Essa é a história. Feliz Natal, Deus abençoe a todos. Eu amo todos vocês. Deixa aqui o seu comentário e sua curtida. Feliz Natal, um próspero ano novo, feliz 2021.